Isso acho que é a principal de todas elas, mas eu estou dizendo os pontos fundamentais. Sim, o movimento da reforma, eu gosto sempre de dizer assim, deu uma cara nova para o mundo. Porque tínhamos saído, né, o mundo saiu, os habitantes sobre a face da Terra estavam envolvidos com a Idade Média. Mais de 90% da população mundial é analfabeta. Não se estudava, não se podia aprender a ler, a escrever. Imagina que horror, né? Você como educadora. Como é que podia funcionar um mundo desse? O mundo era uma panela de pressão. Alguma coisa tinha que acontecer. Um ser humano sem saber ler, sem saber escrever, um ser humano sem estudo, ele não tem luz própria. Ele não tem pensamento próprio. Ele não tem nem resposta para suas questões existenciais. Ele é um papagaio, né? Eu disse dessa semana na sala de aula para algumas turmas, né? Talvez, porque ele repete o que, se os outros ensinam algo que não é útil, ele repete o que não é útil, porque foi isso que ele aprendeu. Ele não tem vontade, não tem pensamento, não tem por conta própria, porque ele está num ambiente de estupidez, de ignorância. Sim. Então essa era a situação. Então até um pouco de trabalho, justamente para não entender também. Exato. Desse lado também. E dentro desse raciocínio, a Idade Média ela é considerada, né, isso é importante a gente ter consciência disso, a Idade das Trevas. Né? Interessante. Porque era uma situação assim muito triste. E apenas os nobres, os filhos dos nobres, dos príncipes, e dentro do ambiente clérigo, né? Dentro dos conventos, dentro dos mosteiros, que se tinha direito a aprender a ler, a escrever. Fora disso, era uma ignorância total. Sim. Né? Então, é uma sociedade que explorava o indivíduo em todos os seus aspectos. No aspecto material, no aspecto político, no aspecto econômico e infelizmente também no aspecto espiritual, religioso. E eu tinha um professor que sempre dizia para mim, assim, para a nossa turma, melhor, né, ele dizia, olha, vocês querem ser pastores, vocês têm que aprender a dizer para as pessoas que vocês procurarem, se alguém procura por uma igreja perfeita, está perdendo seu tempo. Né? Nós vivemos numa sociedade hoje onde que as igrejas se acusam, sabe? Todas as igrejas, elas são dirigidas por gente, por pessoas. E pelo que eu conheço, aqui no mundo não existe gente perfeita, santa, sem defeito. Então, dentro das próprias igrejas, na direção das igrejas, não pela vontade, pela palavra, pela doutrina, mas na direção, no uso do sagrado, existem falhas. Não são os sãos que precisam de médico. Exato. Então, quem está ali... Por isso que precisa de igreja. Isso. Exatamente. Então, não são santos, não são realmente. Então, esse movimento da reforma, voltando ali ao movimento da reforma, ele mudou a cara do mundo. Ele mudou a política, ele mudou a economia, ele mudou o comércio, ele mudou a sociedade em geral e, evidentemente, ele mudou a igreja. Né? Eu sempre penso assim, ó. Mas hoje... não foi por causa disso que acabou a Igreja Católica. Não. Se fundou uma outra. Sim. Né, é que eles foram expulsos da Igreja Católica de então, né? E daí os que expulsados da Igreja Católica chamavam aos luteranos, por isso que pegou o nome luteranos. Não é uma nova religião, é uma religião que voltou novamente às Sagradas Escrituras, que infelizmente tinha sido deixado de lado pela situação, como nós já comentamos. Daí vocês leem a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo também? Sim, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo. Certo. Tá, porque tem certas religiões que só lê o Novo, né, depois da vida de Cristo. Sim. E vocês estudam o Antigo por quê? Qual é a finalidade? Para você ter uma base histórica? Não, na realidade, quando Jesus veio, no meu entendimento, né, eu sou espírita, kardecista. Então, na realidade, quando Jesus veio, eu acredito que é para trazer a boa nova, né? E veio trazer a mensagem. E aí eu me pergunto por que certas religiões, agora estou sabendo que o luterano também, estudam o Antigo Testamento. Se Jesus veio trazer a palavra. Sim, nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá. E o Novo Testamento só existe porque existiu o Antigo Testamento. Ah, tá. E só existe o Antigo Testamento porque, né, existe o Novo Testamento. Né? O centro... Então o Antigo Testamento estava preparando o Isto é a sombra das coisas que haveriam de vir, como a própria Bíblia diz. E o centro da Bíblia, a alma, o coração da Bíblia é Cristo. E eu estou fazendo uma pergunta leiga, uma pessoa leiga nesse sentido, porque eu já tentei ler a Bíblia, assim, né? Li algumas pinceladas e tudo mais no Antigo Testamento. Realmente, quando eu comecei a ler, eu pensei assim, fazia uma semana que eu estava lendo todos os dias de manhã.
Eu pensei, gente, não tem outra alternativa, Jesus tinha que ter vindo mesmo. Quer dizer, em uma semana, o que eu li já deu para me entender que realmente estava precisando da vinda de Cristo. Essa ideia eu tive pelo menos ali, né? Então, de repente, é mais ou menos por aí, né? Porque Cristo confirma o Antigo Testamento. Né? A vinda de Cristo, os ensinamentos do Novo Testamento confirmam o Antigo Testamento. Eles se fecham. Sim. Né? E aí o Antigo com o Novo Testamento mostram, provam, por si eles mostram e provam, né, a existência de Deus, a vinda de Cristo, né, a promessa e o cumprimento da promessa. E assim, bom, a gente está falando de Lutero, na realidade não é de Lutero como o senhor já falou. Existem várias pessoas que trouxeram uma contribuição muito importante para movimento de reforma, é isso, né? Não vamos falar a reforma luterana, então. Eu acho que é mais justo. Falar, então, movimento de reforma. É mais amplo, né? Isso. Movimento da reforma. Então, são várias pessoas que contribuíram. Então, foi esse professor grego. Ele era professor de grego na Universidade de Wittenberg, né? Onde, veja bem, ó, é muito interessante, tem muitas questões no movimento da reforma. O movimento da reforma não ocorreu dentro da igreja. Você já se deu conta disso? O movimento da reforma, ele ocorreu através do ensino da educação, da universidade, das escolas. Que belo isso, né? Que precioso. Bom, a UBRA, né, luterana, vocês também luterano, né? Mas é o mesmo luterano, né? É a mesma linha. Sim. Existe assim uma... Não existe ramificação dentro do próprio... Nós não temos uma rede. Existem redes de escolas. Nós ainda não temos uma rede de escolas. Sim. Talvez um dia nós cheguemos lá. Mas tem a São Leopoldo, eu pensei que fosse a mesma de vocês. Mas é que cada escola é independente. Financeira, administrativamente, né, pedagogia, etc. É tudo, né, cada um determina a sua. Mas são pastorais também. Sim. Existem as igrejas. E a filosofia na educação da nossa igreja é assim, ao lado, isso é luterano, né? Isso vem de Lutero. Das nächste die Kirche soll die Schule sein, né? Ele disse em alemão. Não entendi nada. Ele disse, o mais próximo de uma igreja deve ser uma escola. Ao lado de cada igreja, uma escola. Sim. Né? E aí, então, cada congregação, quando apareceram as igrejas luteranas aqui no Brasil, a partir de 1900 e poucos, né? E 1904, principalmente, se intensificou isso mais para cá, né? Então, por esse Brasil afora, o pastor, os membros da igreja, eles, dentro de suas atribuições, funções dentro da igreja, eles também compravam terreno, construíam uma escola, contratavam professores. Sim. E ali as crianças tinham acesso ao estudo, porque não se tinha acesso ao estudo naquela época, né, para todas as crianças. Sim. Então sempre teve, desde a sua origem, essa consciência. E isso se conserva até hoje. Muitas escolas, infelizmente, fecharam. E aqui, por exemplo, a nossa escola tem 66 anos de existência. Né? O Colégio Luterano Concórdia. Ele é muito... E a URBRA, a mãe da URBRA é o Colégio Cristo Redentor. Né? Teve a Comunidade de São Paulo, o pastor da Congregação São Paulo, uma pessoa com uma visão... Mas a filosofia religiosa é a mesma, no caso assim, da congregação. Sim. A filosofia não existe assim, como religiões como a evangélica que se ramificam, tem várias, tem a Assembleia de Deus, não. Tem como é que é o nome? Tem várias, né? Sim, entendo. Mas na luterana não tem essa ramificação. A luterana e a Bíblia é o mesmo estilo, é a mesma congregação. Não, até porque nós da